A partir de amanhã, Cascais vai acolher o Fórum Eurafrican. É um fórum de debate sobre as relações entre os continentes europeu e africano e, em particular, sobre o papel de aproximação que Portugal pode desempenhar. Os presidentes de Portugal e de Moçambique participam amanhã neste encontro, que é organizado pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, aqui representado pelo empresário Filipe de Botton. Boa tarde. Muito obrigada por ter vindo falar-nos deste fórum. O que é que vai estar exatamente aqui em debate e depois em que é que aquilo que for debatido e as conclusões a que chegarem se vai traduzir em termos práticos? Boa tarde. O Eurafrica Fórum é o prosseguimento de uma ação que o Conselho da Diáspora tem, que é de dar palco e dar projeção a Portugal. O Conselho da Diáspora começou há cerca de 6 anos, com medidas, com iniciativas, com ações que tinham mais a ver com o que os conselheiros de Portugal no mundo, que são quem integra o Conselho da Diáspora, que são cerca de 100 conselheiros que estão espalhados por 26 países, o que é que podiam fazer nas sociedades de acolhimento para ajudar Portugal. E desde há cerca de 2 anos, aliás vinha de um sonho que acalentava já há bastantes anos, quando em 2007 houve o encontro em Portugal da Europa-África, organizado na altura, de tentarmos dar palco a Portugal, em que Portugal fosse uma plataforma de encontro entre a Europa e a África. Não a África lusófona, a África como um todo, e não Portugal, mas a Europa como um todo. O ano passado acabámos por lançar o primeiro Euro-África Fórum, que foi um pouco contra algumas expectativas, até um sucesso, e que até teve um efeito colateral extremamente importante e que demonstrou a importância que podia ter esta plataforma, permitiu a reaproximação, foi uma escolha, como poderia ter sido outra, mas permitiu na altura a reaproximação de Angola com Portugal, já que o Sr. Ministro das Relações Exteriores de Angola escolheu o Euro-África Fórum para vir a Portugal e para relançar as relações entre Angola e Portugal. E neste fórum, a partir de amanhã, vai-se falar de relações políticas, calculo, mas também de negócios. A ideia é, com este, aliás, o fórum, o título, o que nós queremos justamente criar, é que haja uma parceria de igualdade e uma parceria de criação de valor nesta relação entre África e Europa, tendo como objetivo de tentar aproximar a juventude, ou seja, a camada mais jovem, abaixo dos 40 anos, de forma a poder haver um diálogo aberto, um diálogo que não seja um diálogo com prioridades do passado. Posso dar um exemplo que temos que criar confiança, e a confiança só se cria discutindo abertamente os temas. E o ano passado foi esse o grande tema do primeiro Euro-África Fórum, foi justamente o tema da confiança, em inglês o trust, que é para podermos discutir essa questão, discutindo e abordando temas como, por exemplo, o tema da corrupção, de forma muito aberta, durante um painel, e em que facilmente todos chegamos à conclusão que se há corrupção em África, há corrupção na Europa e nós não temos lições a dar a ninguém, nem a receber de ninguém, nem a África tem lições a receber de ninguém sobre estes temas. E só acabando com os tabus e falando abertamente dos temas, é que de facto pode haver uma relação de igual para igual. Este ano a pretensão foi que houvesse, que o enfoque principal fosse na criação de riqueza, ou seja, como é que nós podemos criar a riqueza e através da criação de riqueza em África, ou seja, como é que nós podemos, através de investimentos, através de projetos concretos em África, como é que nós podemos abordar de forma colateral ou de forma enviesada temas como, por exemplo, os fluxos migratórios. Ou seja, tentar que o fórum, através dos vários painéis e das várias sessões que tem, das várias discussões, como é que nós podemos abordar estes temas, mas abordando de uma forma diferente da tradicional. Esse é o grande objetivo, é tentar pôr em contacto ambas as realidades africanas e europeias. Quem é que participa exatamente neste fórum? Políticos, empresários? São mais empresários, são mais civil, bloggers, também? são representantes da sociedade civil. Nós não procuramos aqui os políticos. Os políticos têm a sua função, que é uma função extremamente nobre, mas que não é aquilo que nós mais procuramos neste fórum. Neste fórum que nós procuramos é pôr em contacto a economia real ou a realidade dos dois continentes. Este ano, com uma preocupação especial, pergunto-lhe em relação a Moçambique, que sofreu nos últimos meses uma tão grande tragédia. O Conselho da Diáspora, quando foi criado, em 2012, foi criado um pouco numa perspectiva de como é que podia ajudar a sociedade civil, através justamente da criação do Conselho da Diáspora, como é que podia, em articulação com o Sr. Presidente da República ou com o Governo, e daí termos como Presidente honorário do Conselho da Diáspora o Sr. Presidente da República, e como Vice-Presidente honorário o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, como é que se podia interagir e criar aqui um valor acrescentado nesta guarda avançada, se podemos chamar assim, que é o Conselho da Diáspora, através justamente dos conselheiros espalhados pelo mundo. E este ano, quando, enfim, estamos a organizar o Conselho, o evento, o Fórum,
numa discussão que vamos tendo com o Sr. Presidente da República, foi até por sugestão do Sr. Presidente da República que disse, mas por que não trazermos este ano ao Euroáfrica o tema de Moçambique e tentarmos de forma proativa ajudar Moçambique, chamando a atenção do que a Europa pode fazer por Moçambique. Portanto, houve de facto aqui uma vontade de ajudar Moçambique. Nós temos uma das mesas que se chama Rebuild Moçambique, e em que vão estar à volta da mesa vários intervenientes, entre os quais membros da Comunidade Europeia, para ver como é que nós podemos criar algo diferente no E apoio o próprio a Moçambique. Presidente de Moçambique vai participar também neste encontro com Marcelo Rebelo de Sousa. Temos um painel que é falar de futuro. Mas o falar de futuro aqui não é tanto sobre o Moçambique, mas aproveitar que temos um presidente africano e um presidente europeu e pô-los os dois em palco ao mesmo tempo para falar de como é que se pode criar um futuro diferente nas relações entre a Europa e a África. Não se esqueça que em 2050 um quarto da população mundial viverá em África. Se nós queremos contrabalançar o poder dos dois grandes polos hoje, que é a China e os Estados Unidos, a Europa o que mais deve fazer é justamente interagir com a África e tornar um mega polo que seja um instrumento entre a Europa e a África. Nós, europeus, podemos trazer conhecimento, podemos trazer alguma capacidade de investimento se necessário for, e a África pode-nos trazer aquilo que mais é importante, que é uma natalidade, que é fundamental quando olhamos para o futuro. Muito obrigada, Filipe de Botton, o Presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, a falar aqui deste encontro. Começa amanhã em Cascais um fórum para discutir as relações entre os continentes europeu e africano.